Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso novo espaço para conversar sobre negócios. Você deve estar se perguntando que tipo de negócios vamos abordar por aqui. Bom, tudo partiu da necessidade de se abordar temas de interesse comum que influenciam diretamente em nossas vidas, como infraestrutura, saneamento, transportes, petróleo e gás, logística, meio ambiente, entre outros. E nada melhor do que estrear esse tipo de debate em um ano de pandemia e de eleições. A economia brasileira tem trilhado um caminho fortemente exportador nos últimos anos. E a pandemia da Covid-19 só acelerou esse processo, com destaque para as commodities agrícolas e minerais. E nós, aqui na região Nordeste, estamos juntamente com o Norte e o Centro-Oeste, assumindo o protagonismo nesse novo momento. Nosso propósito é debater com especialistas e autoridades os desafios para se ter as condições necessárias para esses investimentos. Para esse primeiro programa, escolhemos o tema rodovias. A movimentação de cargas dos portos públicos brasileiros cresceu 6,6% no primeiro semestre de 2020, isso em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a crise sanitária, 5 autoridades portuárias tiveram acréscimo na movimentação no primeiro semestre. Companhia Docas do Pará, Porto de Suape, Portos do Paraná, Santos Port Authority e EMAP. Os números comprovam que mesmo com a pandemia, o setor portuário continua funcionando bem e cumprindo o papel de escoar seus produtos para outros países, colaborando assim com a balança comercial brasileira. Esse crescimento aconteceu mesmo com as deficiências que temos em termos de rodovias e ferrovias para levar esses produtos até lá. Nós poderíamos exportar mais se tivéssemos estradas em boas condições de tráfego. O impacto cai diretamente nos transportadores e produtores agrícolas. Com estradas precárias e de difícil acesso, os reflexos são em cadeia. Vamos dar uma olhadinha em como se encontra a situação atual das rodovias. Entre as principais rodovias federais que cortam a região Mato Piba, temos as BR-135, 010, 222, 226, 230 e a 316. A BR-135 faz a ligação do Mato Piba, com exceção do Tocantins, à região portuária, cruzando os estados do Maranhão, Piauí e Bahia, se estendendo até o norte de Minas Gerais. Ela é considerada uma das rodovias mais importantes, com grande fluxo de veículos, onde são registrados muitos acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O estado do Maranhão tem 7 rodovias federais, sendo que a principal, a que tem mais ocorrência de acidente, ela fica exatamente aqui no começo de São Luís, que é a BR-135. Ela tem mais ocorrência de acidente, ela é a rodovia mais movimentada por estar exatamente na capital com mais de 1 milhão de habitantes. É a única saída por terra aqui de São Luís do Maranhão. A BR-222 sai da cidade de Marabá, no Pará, ligando o Maranhão, Piauí até Fortaleza. As BR-135 e 316 ligam São Luís às capitais Belém e Teresina. A BR-230 liga a região produtora de grãos de Balsas, sul do estado, à BR-135 e então até a região portuária de São Luís. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Transporte em 2018, onde foram analisadas as rodovias federais e trechos estaduais considerados estratégicos para a movimentação de cargas pelo Brasil, mostrou que temos poucas rodovias pavimentadas no país. Apenas 213.453 quilômetros de rodovias são pavimentadas, o que corresponde a 12,4% da extensão total. A malha não pavimentada representa 78,5% do total da malha rodoviária nacional. Ainda segundo a pesquisa na região Nordeste, 59% das vias estudadas apresentam qualidade classificadas em uma escala de regular, ruim e péssimo, com apenas 41% consideradas ótimas ou boas. A gente traz agora essa discussão aqui para o estúdio com os nossos convidados dessa noite de estreia. Arthur Cabral, nosso consultor de conteúdo, comentarista, vai estar sempre por aqui com a gente. Arthur, seja bem-vindo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Temos aqui também hoje Ricardo Carreira, especialista em logística. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E Antônio Marcos Oliveira, diretor-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte, de Carga e Logística do Maranhão. Seja bem-vindo. Boa noite, Boa Antônio. noite. Muito obrigado pelo convite. Antônio, vou começar perguntando para você, né, que está por dentro do transporte. Eu sei que vocês são os mais afetados, né? Quem trabalha com transporte, trabalha também com distribuição. Como é que você avalia essa situação e os impactos que podem ser gerados com essa questão das rodovias? Está muito difícil, né? Para a gente hoje, no nosso setor de transporte, a questão das rodovias hoje, a gente está elevou nossos custos, né? Tempo, né? Então hoje você
manutenção de caminhão, estradas, essas estradas não ajudam, você, além de perder dinheiro, que é tempo também, que isso também contabiliza, né? Os nossos caminhões hoje poderiam fazer mais viagens dentro de um mês, se as estradas estivessem melhores, tivessem boas condições para a gente rodar. Então, hoje está muito difícil essa situação para a gente administrar, né? Você conta com uma viagem com o caminhão, você conta aquele tempo para voltar e ele nunca chega naquele prazo que você sempre está esperando ali. Antônio, a nível de sindicato, vocês já precificaram qual é esse custo que é imputado hoje ao setor de transporte rodoviário por conta das condições de rodagem nas estradas brasileiras, de forma geral, do Maranhão, daqui da região? Varia muito, né, de regiões, principalmente a nossa aqui hoje, porque hoje a gente tem uma grande dificuldade com relação ao nosso estado, com relação ao transporte, devido às condições de estrada e retorno também, né, que a gente não tem. Essa é uma questão que a gente sofre muito hoje no nosso setor, né? Então a gente contrata um caminhão hoje em São Paulo, você paga mais caro, quando se fala que é para cá, você cobra um preço, quando vem para cá, cobra mais caro, né? Porque você não tem um retorno, e as condições de estrada são muito complicadas, né? Então isso eleva o nosso custo. Eu digo que hoje a gente tem um custo maior do que os outros estados nessas situações aí, né? Mas a gente ainda não fez uma estimativa aí de quanto gera isso, depende muito de cada setor de transporte que a gente tem hoje, né? Porque nós temos hoje um caminhão que faz uma carga de lá para cá, uma entrega só. Nós temos que fazer as entregas fracionadas. Então, tudo isso eleva mais essas situações. Quando a gente fala assim em tempo de rota, você acredita que conseguiria minimizar esse tempo? Ou tem alguma porcentagem que você conseguiria otimizar se tivesse em boas condições? A questão do frete também, que aumenta por conta desse tempo maior em rota, manutenção dos veículos. Hoje, para a gente aqui, principalmente no nosso estado aqui, hoje que eleva o nosso custo de diária, né, que você paga diária para nossos motoristas, né, e isso eleva porque hoje qualquer um setor que você vai hoje fazer entrega, a maioria das estradas estão com problema, né, tanto as MAs como as BR, né, então isso eleva um custo em todo esse setor de diária, de manutenção de caminhão, de desgaste, né, do próprio caminhão, então tudo isso eleva um custo de 20% a 30% nessa tempo que a gente perde nessas rodovias. Professor Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho, avaliasse essa situação atual das rodovias, como a gente colocou aqui, expôs alguns números. Como é que você avalia essa situação? Bom, em linhas gerais, né, o Brasil ele sofre muito com as condições rodoviárias, né? A gente tem um problema que já está assim, inserido no dia a dia do brasileiro, da movimentação de carga, até pelo grande número de concentração. Hoje a gente concentra muito a movimentação de carga no transporte rodoviário. Eu, inclusive, sou um fã do transporte rodoviário. Porém, a gente sabe que esse excesso, né, de concentração acaba trazendo uma sobrecarga, né? E nós temos, né, juntamente com essa concentração de movimentação, nós também temos as condições de manutenção das estradas, né? O impacto que os caminhões, o excesso de rodagem nas estradas causam, né, nessas estradas, né, acabam ficando muito precárias. E isso tudo, como foi falado aqui anteriormente, isso acaba impactando nos custos, né? Então o Brasil hoje ele sofre muito, principalmente na questão das commodities, porque com relação às commodities, onde é que a gente consegue ter uma viabilidade? É quando você tem uma logística bem controlada, né? E como nós temos um custo de operação muito alto, né, dessa movimentação de carga concentrada no rodoviário, a gente acaba elevando isso de uma maneira muito grande e a competição do produto brasileiro lá fora acaba sendo um pouco mais difícil, né, da gente fazer. Então, talvez, no geral, o momento agora era de uma reavaliação, de um mapeamento, uma distribuição melhor, talvez a integração de outros modais para viabilizar um transporte rodoviário com um uso assim, menos intenso, né? Não que a gente vá deixar de usar o rodoviário, mas a gente vai distribuir, porque o rodoviário ele tem uma
um uso, né, uma utilização muito forte, principalmente na entrada e na saída. O problema é que a gente usa o transporte rodoviário durante todo o processo. Às vezes eu tenho 3.500 quilômetros para movimentar de carga, que eu faço de ponta a ponta de rodovia, onde eu poderia fazer parte dessa movimentação através de ferrovia, utilizar a hidrovia, enfim, outras alternativas. Modais, e o transporte rodoviário poderia ser complemento disso, né? Poderia ser então, conexões. Professor, então, na sua opinião, a multimodalidade de transporte seria a solução para o Brasil? Na realidade, muitos alunos perguntam assim, professor, qual é o melhor modal de transporte? Eu falei, gente, não dá para a gente dizer qual é o melhor. Depende muito do que você precisa, do tempo que você tem. De repente, eu estou precisando de algo para amanhã, para daqui a algumas horas, eu tenho que ir de aeroviário. Tal. Mas aí eu sempre digo que o ideal é você fazer conexões, né? Se você for para os maiores países do mundo, para os grandes players mundiais, se você for para a Europa, para os Estados Unidos, você observa que existe uma distribuição mais igualitária da movimentação de carga. E eles têm muitos terminais de multimodalidade, né, de multimodais. E o Brasil, que tinha um plano na década de 90 de ter 50 plataformas multimodais, hoje a gente percebe que é escasso, né, essa quantidade. Não aconteceu. Mas, de qualquer forma, a nossa malha rodoviária ela é infinitamente maior que a malha ferroviária ou até a malha hidroviária, que praticamente não existe. Então, a construção dessa solução vai levar talvez 1, 2, 3 décadas. Provavelmente. Enquanto isso, professor, o que se pode fazer? Bom, acredito eu que, às vezes a gente pergunta, a gente avalia assim, poxa, mas a situação está ruim, mas já foi pior. Né? Porque se você pegar a década de 90, o início dos anos 2000, a gente tinha a base ferroviária, por exemplo, com 7% da movimentação de carga. Hoje a ferrovia já corresponde a 20% da movimentação de carga no Brasil. Né? Então eu já tenho ali 60% é rodoviário, mas eu já tenho 20% de ferroviário. Existe um crescimento. Ele efetivamente vagaroso, né? Isso não acontecer de uma hora para outra. Então talvez a alternativa é buscar soluções onde eu consiga, de alguma forma, ter um mínimo de conexões entre essas ferrovias, entre ferrovias e hidrovias ou portos. A gente tem, por exemplo, uma possibilidade, uma perspectiva, e nós temos essa estrutura já disponível, que é a movimentação de carga através da cabotagem, que poderia ser uma alternativa interessante para reduzir esses custos, né? Talvez de uma maneira mais imediata, né? Professor, eu vou só te interromper um pouquinho para a gente entrar num assunto que a gente vai falar aqui dessas rodovias, da questão do sul, porque boa parte da produção dessa região agrícola, do Mato Piba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, vem de caminhões do Maranhão, e aí temos um gargalo, que são as rodovias, para chegar até aqui nos portos da Bahia de São Marcos. A gente está falando aqui de outras opções modais, mas para se ter uma ideia, a região sul concentra 95% de toda a produção de grãos do estado, além de manter o segundo maior rebanho bovino do Nordeste. Mas a situação das estradas por lá é bem preocupante, reflete diretamente nos investimentos. Os municípios de Tasso Fragoso, Balsas e Alto Parnaíba, localizados no sul do Maranhão, representam hoje um dos maiores polos de produção agrícola do estado. É justamente por essa região que passa a Transpenitente, uma estrada vicinal que começa na MA 006 e tem pouco mais de 100 quilômetros de extensão. No período de escoamento da safra, passam por essa via diariamente mais de 300 caminhões carregados com soja, milho, algodão e outros produtos que são produzidos na Serra do Penitente. Produtores rurais e empresários do agronegócio começaram por conta própria a recuperar a rodovia. Esse trabalho de recuperação começou em 2015 por meio de uma parceria entre a Associação dos Produtores da Serra do Penitente e a Associação Maranhense dos Produtores de Algodão. Para que a estrada de terra tenha condições de tráfego, os produtores gastam mais de R$1 milhão por ano só para fazer a manutenção da via e garantir o escoamento de grãos. Temos trabalhado muito fortemente com a recuperação de estradas, vicinais, manutenção e levantamento num percurso ali da região denominada Transpenitente, que abrange 3 municípios da nossa região, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba e Balsas, e que tem um percurso de aproximadamente 110 km. As duas associações investem e investiram ao longo dos anos em torno de R$1 milhão, com diversificados tipos de serviço. A recuperação, que no primeiro momento foi realizada, que a estrada estava numa situação muito caótica e a gente teve que
recuperar ela totalmente. No mês de julho desse ano foi concluída a obra de rebaixamento da ladeira Pisa no Freio, localizada a 23 quilômetros de Tasso Fragoso. Esse trecho era considerado um dos acessos mais difíceis na escoação de grãos, porque os caminhões tinham dificuldade de subir a ladeira e o rebaixamento da encosta facilitou esse tráfego. A obra custou 500 mil. Esse ano conseguimos mais uma vez, força dessa parceria, rebaixar essa ladeira, que era um sonho antigo dos produtores da região. A ladeira sempre ocasionou vários problemas. Em épocas de chuva, por exemplo, os caminhões não tinham força para conseguir subir ela. Com o declínio que ela tinha, e através dessa obra que foi recentemente inaugurada, que exigiu um investimento em torno de 500 mil reais das duas associações, conseguimos, enfim, superar mais esse gargalo. Mesmo diante da importância da região para a economia do estado, as estradas do sul do Maranhão estão em situação precária. É o caso da MA 006, rodovia que é a maior do estado, com 1.225 quilômetros. Ela liga os municípios de Alto Parnaíba a Cururupu e foi construída para funcionar como grande eixo articulador entre o norte e o sul do estado. A rodovia está sem manutenção há anos e por ela passam diariamente centenas de caminhões carregados de grãos. As condições das estradas aqui no sul do Maranhão nos deixam um prejuízo muito grande. Os caminhões, as transportadoras, nós temos um custo, né, um aumento de custo de frete. Então as dificuldades são muito grandes. O tempo que leva para vir um caminhão de Balsas até a Serra do Penitente, pessoal, é 6 horas de viagem. Não tem como uma estrada tão importante como a MA 006, que liga Balsas a Alto Parnaíba, ficar num estado que se encontra. A região produtora agrícola da Serra do Penitente tem 150 mil hectares de terras produtivas. Dessas, os principais produtos cultivados são soja, milho e algodão. Nós somos o Maranhão que produz alimentos para o mundo, investimos em tecnologia, nós temos aqui altos tetos de produtividade, tanto em soja, milho e algodão. Praticamos aqui uma agricultura sustentável, com responsabilidade social, econômica e ambiental. Você viu aí, olhando para essa situação desses produtores do sul do Maranhão, a gente lembra de exemplos positivos também que deram certo de parcerias entre governo e produtores rurais que uniram esforços para a manutenção de estradas importantes. É o caso do Mato Grosso, que há anos o governo tem acordo firmado com associações locais de produtores rurais para a manutenção de rodovias pavimentadas e não pavimentadas na região. E também essa situação aqui do Maranhão reflete outras estradas no país. A gente vai para um rápido intervalo e volta com a discussão aqui no estúdio.